Bem, pessoal, tudo bom? Nessa série, eu tenho feito a leitura de alguns dos meus textos que eu escrevo numa newsletter pessoal e logo em seguida, depois de eu narrá-la, eu faço algumas análises do que passou pela minha cabeça na hora de escrever algumas referências e reflexões que são úteis para mim e eu espero que sejam úteis para mais pessoas. Então vamos lá, essa aqui foi a terceira newsletter que eu escrevi e chamada A Urgência da Precisão e da Condenação, refletindo sobre a situação na Venezuela, escrita em 31 de julho de 2024. É fundamental entendermos a importância da precisão linguística e da condenação pública de atos inadmissíveis no momento certo, e não apenas quando nos é conveniente. Assim como não adianta usar o nome da ciência quando isso é um argumento a favor da sua narrativa, porém descartá-la quando não encaixa mais no seu prisma de mundo. E perceba, a ciência política é clara. A Venezuela é uma ditadura. Uma ditadura eleitoral que, pelos últimos acontecimentos, está se tornando uma ditadura fechada ou uma autocracia que se enquadra em seu grau mais sério segundo a escala Videm. Não é à toa que os governantes que mais foram velozes no reconhecimento das eleições foram de regimes que pendem para este lado. China, Rússia, Irã, Cuba. Que turma! Veja, diferente do que o nosso presidente proclama, não há dúvidas de que houve fraudes. Foram pesquisas com margens de vantagens da oposição nunca vistas antes. As atas sumiram, houve interrupção da transmissão dos dados, a oposição foi taxada como extremista e alguns de seus membros foram sequestrados. Precisa de mais alguma evidência para se posicionar? Perceba que se a sua moral é relativa e você condena veementemente quem não concorda com a sua visão, mas passa o pano para quem tem um prisma de mundo alinhado ao seu, desculpe, você não é inteligente ou superior moralmente. Na verdade, você é um fraco e conveniente, o tipo de pessoa mais perigosa, pessoas cujas ações dependem puramente do contexto. Não há nada mais grave ou anormal acontecendo na Venezuela, disse o nosso presidente da República. Que vergonha! Quando você rotula aqueles que não gostam de fascistas, genocidas, nazistas, você abre precedente para atos de violência, como o atentado ocorrido recentemente nos Estados Unidos. Afinal, um ato de violência para acabar com o mal faz sentido. Como escreveu Maquiavel em sua obra A Arte da Guerra, sim, ele tem outros livros além do Príncipe, abre aspas, justas, pois, são as guerras necessárias, e piedosas as armas quando só nelas há esperança. Nicolai Maquiavelli. Tudo é um grande jogo político, e se você é incapaz de perceber isso, torna-se apenas mais um idiota útil. Contexto importa, e nesse caso significa ser preciso na linguagem e condenar o inaceitável. A importância da precisão. Não há ciência sem precisão. Todo processo científico deriva da observação das regras universais da física, da química e da biologia. Elas são o parâmetro e a pedra fundamental do processo científico. A aceleração da gravidade na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não há discussão. O ângulo dos átomos de hidrogênio na molécula de água é de 104,5 graus. Não é 104 e nem 105. É 104,5. Sem tal precisão e rigor, não há debate, não há acúmulo de conhecimento, não há evolução, não há progresso. Portanto, a falta de precisão é um desserviço. Tudo fora deste rigor vira conversa de bar. E veja, conversas de bar são importantes. Somos mamíferos, seres sociais, que aprendem e criam laços através do atrito do dia a dia. Mas para a ciência, isso é ruído. E ruído é inaceitável para a ciência. Esse mesmo rigor deve ser usado às ciências sociais aplicadas, como a política ou a administração de empresas. Aliás, o que mais me incomoda na nossa contemporaneidade
é que os executivos de palco agora viraram professores de palco, trazendo verdades absolutas sem o mínimo rigor ou cuidado. Um perigo. Mas aqui divaguei. O que acontece na Venezuela é ditadura. Todas as evidências apontam para fraude eleitoral, e isso é inaceitável. Agora, não importa a conveniência. Você precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Claro, sem dúvidas. Mas vamos chamar do que é ditadura. Vamos dar a devida tratativa? Ser preciso e condenar, custe o que custar. Aliás, são exatamente estes momentos que não só reforçam, mas definem nossos valores e a nossa ética. São nestes momentos de ambiguidade e de dicotomia que precisamos nos posicionar. E essa é a diferença entre valor e opinião. O primeiro sempre exige um sacrifício ou um preço a ser pago. O segundo é nada mais do que conveniência. Então, se você chama quem você não gosta de fascista, os movimentos que não concorda como extremista, mas quem verdadeiramente é você não se posiciona, ou se posiciona de maneira conveniente e conivente, você não está ajudando a deixar este mundo um lugar melhor. Você o piora. A importância da condenação. Veja, nosso comportamento segue a mesma lógica do nosso fenótipo, que são as nossas características como indivíduos, que são resultantes da mistura da genética e do ambiente. Comportamento é a mesma coisa. Os pesquisadores Crandon e Eshelman, em 2003, provaram que o comportamento ou expressão não é estável. Ele oscila com o contexto. As pessoas possuem preconceitos internalizados, mas muitas vezes suprimem esses sentimentos devido a normas sociais, medo de sanções sociais ou para manter uma autoimagem positiva. Quando essas restrições são reduzidas, os preconceitos podem surgir. Em suma, comportamento ou expressão é igual a personalidade ou genética mais contexto ou ambiente. E entender essa equação profundamente nos leva a três conclusões importantes. Primeira, as pessoas não mudam, elas somente se modulam. Ponto 2. O comportamento não é estável, ele é situacional e a situação sempre muda. 3. O foco deve ser em agir no contexto, a única parte da equação que é controlável. É por isso que sempre digo, o papel da liderança é ser um arquiteto do contexto organizacional. Ele determina o comportamento que você espera dos seus liderados, alinhá-los aos objetivos estratégicos da sua companhia. Mas aqui, divaguei novamente. Na pauta que estamos trazendo, a importância de se condenar atos antidemocráticos é clara. É incoerente se posicionar contra o 8 de janeiro aqui no Brasil, ou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, e relativizar o ataque à oposição, o sequestro, a violência e a distopia coletiva que está acontecendo na Venezuela, somente porque um se alinha a valores diferentes dos seus. Não é sobre direita e esquerda que o mundo está se organizando, mas sim democracias e autocracias. O problema é quando, pelo discurso do politicamente correto, vamos nos alinhando a estes e não àqueles. Isso é cristalino e você precisa enxergar isso. Mas veja, o bom desses momentos é que fica fácil dividir quem é guiado por valor e quem é guiado por oportunismo. Essas oportunidades são ouro e precisam ser aproveitadas. É uma ditadura. Houve fraude. Estamos vendo um golpe de Estado. Ponto. A partir daqui, podemos iniciar um diálogo. Bom, vamos lá. Então, alguns comentários de onde que estava a minha cabeça quando eu escrevi esse texto, a urgência da precisão e da condenação, refletindo sobre a situação na Venezuela. Bom, a gente, de alguns bons anos para cá, e aqui no Brasil, esses movimentos de polarização política, na minha interpretação, e longe de ser verdade, né, eles se exacerbaram lá atrás, no que a gente chamava ali de movimentos, das caminhadas de junho, que em 2013 houveram as primeiras grandes manifestações populares a nível continental aqui no Brasil, dado que o nosso país tem uma dimensão continental,
que foi um levante popular e que se iniciou com o tal dos 20 centavos. Não sei quem se lembra disso, na época eu morava já aqui em São Paulo e eu nunca tinha visto tamanha organização de um movimento que a princípio se colocava como apolítico, tanto é que quando um candidato de alguma bandeira era encontrado nesses movimentos, as pessoas se sentavam e deixavam essa pessoa passando vergonha em pé sozinhas, né? Ou seja, para sinalizar que nem vem que nenhum representante de uma bandeira política vai se apropriar de um movimento totalmente popular. Foi assim que ele nasceu. Ao mesmo tempo, e não é coincidência, foi quando aconteceram aqueles movimentos populares globalmente, como a Primavera Árabe, que culminou ali no Egito. Enfim, eu não sou nenhum especialista nisso, mas obviamente esse levante político, essa capacidade de organização de narrativa, ela veio muito com o advento da globalização e das redes sociais. Aliás, temas que os meus amigos mais da extrema direita morrem de medo, que é a regulamentação das redes, e que precisa acontecer. Aliás, ontem eu estava vendo um documentário, só um super parênteses, sobre um movimento muito semelhante que aconteceu em 2011 no Canadá, país super civilizado nesse sentido, quando uma equipe de hóquei ela perdeu o jogo, e aí os seus torcedores, eu não lembro se perdeu, mas enfim, eles começaram a fazer um protesto que, obviamente, né, a emoção sobe, a inteligência desce, e eles começaram a quebrar a cidade inteira. Eu não lembro se era Toronto ou se era Vancouver, enfim, não importa. Só que foi o primeiro movimento de violência coletiva contra patrimônio público e assim por diante, que as pessoas tinham um novo mecanismo, que eram as redes sociais. E muitos desses participantes desse movimento que quebraram vitrines, viraram carros, colocaram fogo, tal, eles começaram a postar essas fotos e vídeos sem entender que aquilo era evidências da sua participação. E muitos deles foram presos e tudo mais, tal. E depois foram soltos, óbvio, porque entendeu que não era nenhum marginal. Eram pessoas que foram levadas pelo momento, enfim. O grande ponto que é novo nessa situação, isso sempre aconteceu em esportes mais emocionais e passionais como futebol, hóquei e assim por diante. Um grande movimento novo é que começou-se um movimento igualmente de ódio nas redes sociais, no Twitter, no Orkut na época e no Facebook, que moradores dessa cidade de Toronto, de Vancouver, canadenses, começaram a literalmente trazer discursos de ódio e pedir literalmente a cabeça dessas pessoas que estavam envolvidas nesses protestos. Essas pessoas depois, ao invés da gente separar o ato da pessoa, o ato foi incorporado no CPF e pessoas essencialmente boas e que foram levadas pelo momento tinham professores, tinham estudantes, tinham skatistas, tinham sim pessoas mal intencionadas, mas pessoas muito boas que foram, obviamente, tiveram um comportamento horroroso, elas começaram a ser perseguidas. Muitas dessas pessoas tiveram nas redes sociais a sua identidade, os seus dados pessoais, a sua intimidade exposta e passaram a ser perseguidas. Ou seja, qual que é a diferença de um movimento de violência físico na rua de um movimento de perseguição dentro de uma rede social? É a mesma coisa. Então é óbvio que a gente tem que ter regulamentação da rede. Uma coisa que se discute, porém, é quem que vai regulamentar. Se é um governo corrupto, se é uma entidade apolítica, o que é eu não sei. Mas que a gente tem que debater, a gente tem. Então é daí que começa um pouco desse texto, e daí a gente vem escalando, né, esses movimentos e essa reorganização, essa fragmentação da ordem mundial que transcende direita e esquerda. Agora a gente vê, através dos BRICS, esse movimento no qual países se organizam no tal do Cone Sul Estratégico Ampliado, que é o BRICS mais Irã, e tudo liderado pela China. E a gente vê, obviamente, o que a gente chama de Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Só que esse movimento está se rompendo entre democracias e autocracias. E o que mais me entristece, independente de CPF, que ocupa a principal cadeira do executivo aqui no nosso país, é que o nosso país, que sim, ele é muito conhecido e é louvável pela sua diplomacia, principalmente da sabedoria e do ferramental do Itamaraty, que é o nosso órgão de políticas externas, talvez poluído por um presidente pouco estratégico e que está alinhado a
uma ordem mundial que pelo menos não é a minha crença, que é a autocracia, a gente está, no meu entendimento, deixando de, como diz o texto, ser claro com o que é e, obviamente, condenar aquilo que é. E é isso que eu acho que falta de muito da nossa liderança. Depois eu trago nesse texto algumas percepções e algumas reflexões sobre a ciência. A ciência, ela veio do observar a natureza ou fenômenos universais, naturais, e tentar explicar aquilo através de modelos que eles são, por definição, imperfeitos, porque eles tentam representar a realidade. Só que a realidade ela é multifacetada e você, obviamente, tem vários prismas de análise. Porém, as ciências mais cruas, biologia, química, física, ela se aproxima muito do preto e no branco, se aproxima muito do binário, do é ou não é, ou seja, da precisão. E todas as ciências sociais que depois se desdobraram desse pensamento científico tradicional, ali da Royal Society e tal, da época de Isaac Newton, todas as ciências sociais que a gente chama aplicadas, como ciências políticas, a administração de empresas, elas, apesar de novo, lidarem com percepções e a cognição humana, que é, por definição, imperfeita e incompleta, porque a gente tem lentes e prismas de interpretação da realidade que diferem entre si, mas ela não deixa de ser uma ciência. E o que me incomoda nesse lance que está acontecendo aqui ao lado na Venezuela é, de repente, uma nota do Partido dos Trabalhadores, que foi o primeiro a condenar, por exemplo, a invasão do Capitólio quando Biden entrou na presidência dos Estados Unidos nesse mandato dele. Aqui no Brasil, no 8 de janeiro, quando houveram aquelas invasões na Praça dos Três Poderes em Brasília. E obviamente que esses atos são sim condenáveis. Se isso estava ameaçando a democracia ou não, se era um golpe de Estado ou não, é outra história. O ponto é, os atos em si eram e são condenáveis. Agora, se isso é um ato condenável, não faz sentido ter uma medida e um peso diferente para um ato muito mais grave, que é um golpe de Estado em si, que é uma fraude eleitoral em si, que é um líder que se coloca como democrata, na verdade, atuando como autocrata. E os primeiros que vieram cobri-lo foram Rússia, autocracia, China, autocracia, Cuba, a única autocracia até então da América, e agora a Venezuela no seu nível mais avançado, e o Irã. Ou seja, quem o Brasil está cada vez mais dialogando, e esse é um ponto que me preocupa. Então, a gente chamar as coisas pelo que ela é necessário, porque a gente precisa de precisão para ter discussão, senão a gente não pode começar. Então, se algo é um movimento antidemocrático, o outro algo análogo, por comparação, é também um movimento autocrático. Dizer o contrário seria uma tautologia, seria um negócio falso, né? E aqui o grande ponto, que eu falo da precisão também, é que a gente não pode usar termos de maneira leviana. Eu acredito numa ética de vida, se eu puder colocar dessa maneira, onde tudo importa. Eu entendo que nós, seres humanos, de maneira super simplista que eu vou falar, nós somos divididos em duas vertentes. Aqueles nihilistas que transitam por essa terra como se nada importasse, a vida é tempus fugit, vai acabar, carpe diem aí na veia, e desculpa o português, mas tô nem aí, enfim. E por outro lado, pessoas que têm um entendimento de que tudo importa, todo o seu ato importa, seu comportamento importa, o que você comunica importa, porque você tem consciência e age de acordo com essa responsabilidade que os seus atos nessa terra impactam outros. E agora, com o advento dessa tela de rede social e com a democratização de geração e acesso a conhecimento, isso é levado à sua exponencialidade. Enfim, então, de nada adianta a pessoa que você não gosta, você chamar de fascista, você chamar de genocida e tal, e de repente um verdadeiro autocrata, fascista e genocida está do seu lado, mas só porque ele tem um prisma, muitas vezes só na vertente política alinhado ao seu, você não condena da maneira veemente e aí sim com as palavras corretas. Goste ou não goste, é exatamente também o que aconteceu no cenário da guerra lá em Israel. Na verdade, da guerra não, né? Agora está uma guerra, mas do terrorismo
que aconteceu com Hamas e Israel naquele fatídico outubro do ano passado. Quando um viés político te impede de usar as palavras corretas, sim, foi terrorismo, sim, é um grupo terrorista e tal, 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 e você não consegue condenar, aí a gente não consegue ter diálogo e uma conversa séria. E aí pautas que são importantes começam a perder a sua importância porque você é leviano com as suas palavras. Então, esse é o ponto que eu trago de cuidado com a precisão da linguagem, né? Aliás, recentemente a gente viu aquele ataque que eu trago no texto também, um atentado à vida de um candidato à presidência da República dos Estados Unidos, que goste ou não goste do Donald Trump, ele representa um candidato à presidência da principal potência do mundo, e de repente, só porque foi um atentado a uma pessoa que alguns não têm um viés ou valores alinhados, faz vista grossa ou fala que foi armação ou assim por diante. E eu garanto para vocês, assim como eu trago no texto, aquela citação do Maquiavel, em que sim, é um livro dele, não é A Arte da Guerra, justas, pois, são as guerras necessárias, e piedosas as armas quando só nelas há esperança. O que significa isso? Quando você chama uma pessoa de fascista, genocida, e a outra palavra com N, que vocês sabem qual que que nem vale a pena repetir, você baixa a resistência daqueles que poderiam fazer um ato de violência contra ela. Até porque, se eu estou agindo violentamente contra um fascista, eu estou fazendo bem, eu estou exercendo bem. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com a utilização dos termos corretos. Pode não gostar do cara, pode achar que ele é um antidemocrata, que ele fala um bando de groselha, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, na minha interpretação, também não me representava, e ele tinha posturas completamente abomináveis com uma pessoa que ocupa uma cadeira de não só visibilidade pública, mas também que teoricamente é uma cadeira cujo pessoas olham e se inspiram naquele seu posicionamento. É muito sério e mandatório a gente ter líderes que encaram a sua responsabilidade do escopo do liderar, atuam de acordo, honrem o mandato, e que é um custo liderar, por isso que poucos estão disponíveis. Mas se você quer sentar nessa cadeira, você tem que também aumentar a sua musculatura e entender que você vai ter que fazer alguns ajustes de comportamento. Você não pode chegar lá e atuar de todo e qualquer jeito. Por isso que, por exemplo, eu também acho super perigoso, do outro lado, um Pablo Marçal, ele está saindo como candidato à principal prefeitura do Brasil. Um cara que se vende igualzinho esses outros dois que eu mencionei se vendem, como o anti-establishment, o fora do sistema, o que está vindo de fora, tal, 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 e que ele pode até ser um cara que lá no passado ele tinha uma missão nobre, ou até ele possa ter uma missão nobre, e a princípio, pelo que eu ouço do cara, ele tem muito conhecimento, e ele de fato enriqueceu porque ele ajudou muita gente, mas esse tipo de perfil também não é o que a gente precisa. Até porque a gente não precisa de herói, a gente não precisa de CPF, a gente precisa de processos. A democracia, a sucessão numa empresa, a liderança, tem tudo a ver com processo, assim como inovação. As coisas não acontecem do nada, é uma epifania, um negócio, uma luz que você falou com um ente sagrado. Não acontece assim, acontece por processo. Por isso que é crucial, quando algo dessa estrutura é atacada, responder da mesma maneira. Mas enfim, divaguei. E aí eu trago um pouco nesse texto a importância da condenação dos atos, né? Como a gente tem um presidente, assim como quando a gente tem um presidente da República que falam palavras completamente desconexas e que não são mais cabíveis na contemporaneidade que a gente vive, e aí sim, um exemplo, né, um presidente que ele é homofóbico ou preconceituoso, dado que esse teoricamente foi a pessoa que a gente votou para nos liderar numa democracia, ganhou a maioria dos votos, tal, 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 o que inconscientemente você passa para as outras pessoas é que, poxa, se um líder ele foi homofóbico e se um líder é preconceituoso, então tudo bem ser. Do outro lado, quando você tem um líder que não condena o seu amigo porque ele está alinhado à sua estrutura de valores em termos políticos, e o cara está fazendo
um golpe, ele está executando uma ditadura, um golpe de Estado e transformando aquilo numa autocracia, quando você se elegeu lastreado num discurso de democracia. Lembra, o outro candidato era o risco à democracia. E eu sou o salvador da democracia. Mas de repente você é incapaz de condenar o seu amigo, que é diametralmente oposto, e vamos colocar em escalas completamente diferentes do que aconteceu no nosso país. Lá na Venezuela, o que está acontecendo é um negócio de outra escala, em outro precedente, é inclusive incomparável. E aí, quando o nosso presidente da República não consegue sair de cima do muro, e quando o partido que ele está afiliado fala que, olha, veja bem, a gente cacifa que ele foi o vencedor, mesmo estando na cara que foi o maior golpe de Estado e a maior fraude eleitoral que a gente já presenciou no mundo moderno, aí a gente tem um problema. E qual que é o problema? Além da incoerência, então agora essa turma aí está com um problemaço de manter a narrativa pela qual eles ganhar um voto de confiança da nossa nação. E eu trouxe aqui o exemplo de uma expressão que os pesquisadores Crandall e Eshelman trouxeram para explicar o que significa o preconceito. Né? Esses caras trouxeram o modelo de que o comportamento ele é variável de acordo com o contexto. E se o contexto muda, a expressão do comportamento, por definição, muda. Porque a personalidade das pessoas ou suas crenças, elas raramente são mutáveis no decorrer da sua vida. Então, o que vai modular se a pessoa vai se sentir mais à vontade em expressar aquilo ou não é justamente o contexto no qual ela se encontra. Então, não é à toa que, voltando para o início desse texto, quando eu trago dos movimentos sociais que começaram a tomar voga com rede social e tal, não é à toa que isso tem que ser sim regulado. Porque quando você começa a ter essa emoção em grupo e você não tem a barreira física, porque você transcende no digital e você de repente começa a ter um contexto mais permeável e mais tolerante a coisas que não deveriam ser toleradas, como o discurso de ódio, como discursos de preconceito, como discursos de qualquer tipo de violência, inclusive verbal, que também é um tipo de violência, você acaba sinalizando de que, olha, esse comportamento aqui é tolerado. Se não fosse assim, gente, a gente nem precisaria ter leis de trânsito, não precisaria ter semáforo, aliás, porque todo mundo seria tão consciente que você saberia o como agir e o porquê agir em todo e qualquer ambiente. E não é assim. É por isso que nossa sociedade é lastreada em leis. É por isso que a gente é lastreado, inclusive, numa carta magna. É por isso que a gente tem o que a gente chama de sistema que é completamente imperfeito, mas é o melhor que a gente conhece, chamado democracia. Então, essas duas coisas são cruciais para a gente ter qualquer papo. Precisão de linguagem e a gente condenar o que é condenável de maneira alinhados aos nossos valores e que eu finalizo nesse texto, que é justamente o que diferencia, né, valor de opinião. Valor é quando você tem algo a perder. Quando é fácil, isso não expressa os seus valores. Mas quando seria mais tranquilo seguir pelo caminho A, mas você por decisão própria escolhe pelo caminho B, porque o caminho B, apesar de ser mais doloroso no curto prazo, ele está alinhado com o seu prisma de mundo, com o que você acredita, com a sua ética, aí sim a gente está falando de moral. Então, acho que daqui a gente consegue iniciar um diálogo quando as coisas estão claras e colocadas no seu devido lugar.